Existe uma verdade silenciosa que habita as dobras mais profundas da consciência humana moderna. Uma verdade tão cortante que as instituições ergueram muros de silêncio para nos proteger. O pensamento proibido não é uma mentira, mas uma percepção que desintegra toda a realidade. Neste mergulho profundo, questionaremos por que certas ideias foram enterradas sob o solo institucional. Censurar uma ideia é admitir que ela possui o poder de subverter toda a ordem. O verbum infandum, ou a palavra imensionável, representa o colapso dos nossos pilares sociais. A filosofia proibida age como um ácido que corrói as máscaras da nossa persona. Se você decidir avançar, saiba que as certezas que o sustentam podem simplesmente desaparecer. Muitas filosofias foram banidas, não por serem falsas, mas por serem perigosamente lúcidas demais. Carl Jung entendia que a consciência é um território conquistado contra a escuridão absoluta. O que chamamos de censura externa é muitas vezes o reflexo do nosso pavor interno. Tememos a filosofia que nos obriga a olhar diretamente para o abismo da nossa alma. A sociedade funciona como uma psique coletiva que reprime tudo aquilo que não controla. Aqueles que ousaram pensar fora da caverna foram historicamente condenados ao exílio ou morte. A proibição nasce do medo de que a verdade liberte o indivíduo de sua servidão. Nesta série de reflexões, exploraremos as mentes que foram caladas pelo peso da ortodoxia. O conhecimento proibido é a chave mestre para a verdadeira libertação do ser humano. Não estamos falando de conspirações banais, mas de uma arquitetura psicológica de repressão sistêmica. Por que o Estado e a religião temem o pensamento que remove o medo existencial? A resposta jaz no coração da nossa própria sombra, esperando para ser finalmente revelada. Cada capítulo deste roteiro será um passo em direção ao centro do labirinto proibido. Prepare-se para encontrar as ideias que foram consideradas heréticas pelos engenheiros da nossa civilização. O prisma de Jung convida você a quebrar o espelho da conformidade agora mesmo. O que será revelado aqui não pode ser desvisto uma vez que o véu caia. Seja bem-vindo à fronteira onde o pensamento encontra o seu próprio e absoluto perigo. Para compreender a censura, devemos primeiro encarar o conceito abissal da sombra coletiva humana. A sociedade projeta suas próprias inseguranças e desejos reprimidos naqueles que trazem a luz. Todo sistema organizado de poder cria um inimigo metafísico para manter sua coesão interna. Quando uma ideia desafia o status quo, ela é imediatamente rotulada como profana ou demoníaca. A projeção é o mecanismo psicológico que transforma o buscador da verdade em um pária. Carl Jung observou que aquilo que não reconhecemos em nós mesmos nos persegue do lado fora. Instituições inteiras são construídas sobre a negação sistêmica de verdades humanas fundamentais e cruas. O filósofo censurado torna-se o receptáculo de todas as angústias de uma era em crise. Reprimir um pensamento é uma tentativa desesperada de manter a integridade de um ego coletivo. A sombra coletiva manifesta-se através de tribunais, inquisições e cancelamentos na modernidade digital. O que nos assusta em uma filosofia proibida é o reflexo da nossa própria face. Tememos o espelho que esses pensadores seguram diante da hipocrisia das nossas normas sociais atuais. A libertação individual é frequentemente vista como um ato de traição contra a tribo humana. A massa busca a segurança da ilusão, enquanto o filósofo busca o perigo da realidade. Existe uma tensão dialética constante entre a preservação da ordem e a explosão do espírito. Quando a sombra é projetada, o diálogo termina e a perseguição cega ganha sua força. O conhecimento que ameaça o conforto da maioria será sempre trancado em celas muito escuras. Historicamente, os demônios de uma geração tornam-se os deuses ou heróis da geração seguinte sempre. A censura é, portanto, o maior elogio que o poder pode prestar à inteligência humana.
Ela confirma que uma ideia é capaz de abalar os alicerces de mármore do mundo. Ao olhar para as obras banidas, estamos olhando para o que fomos proibidos de ser. A sociedade exige conformidade para sobreviver, mas a alma exige a verdade para poder florescer. A projeção do mal sobre o outro é o escape covarde de quem teme olhar dentro. Cada livro queimado é uma tentativa frustrada de apagar a centelha divina da consciência individual. No coração da proibição habita a chave para entender o que realmente somos por trás. Mergulharemos agora nos mecanismos que transformam a percepção pura em um crime contra o Estado. Friedrich Nietzsche surge como o profeta que removeu a máscara final da nossa civilização ocidental. Sua proclamação sobre a morte de Deus não foi de forma alguma um triunfo ateu. Foi um lamento aterrorizado sobre a perda da fundação absoluta de todos os valores morais. Ao matar a divindade, o homem moderno abriu as portas para o niilismo devastador e profundo. A censura contra Nietzsche nasceu do pavor de que o vazio fosse realmente real e absoluto. Se não há um juiz supremo, toda a estrutura moral desmorona como pó fino ao vento. A sociedade vitoriana tentou enterrar suas palavras sob o rótulo de uma loucura perigosa e vil. O pensamento de Nietzsche força o indivíduo a tornar-se finalmente seu próprio Deus legislador e soberano. O abismo que ele descreve é o espaço sagrado onde a alma perde todas suas referências. Negar o abismo é a forma mais comum de censura que praticamos contra nós mesmos agora. Ao olhar para dentro, percebemos que o peso da existência recai sobre nossos próprios ombros. Nietzsche nos convida a dançar sobre os escombros de uma cultura que já morreu faz tempo. A vontade de poder é a força vital que impulsiona a vida além do bem humano. Por que as instituições temem tanto a ideia de que somos os criadores únicos de sentido? Um homem que não precisa de muletas celestiais é impossível de ser governado externamente por reis. A censura existencial moderna tenta preencher o vazio com o consumo e distração constante da mente. Mas o silêncio de Deus continua ecoando nos corredores vazios da nossa psique profunda e vasta. Somente aquele que aceita a morte das ilusões pode encontrar a verdadeira força vital do ser. Nietzsche foi o médico da cultura que diagnosticou a doença fatal da nossa civilização doente. Sua filosofia é proibida porque exige uma coragem que a maioria das pessoas rejeita prontamente. Enfrentar a ausência de sentido é o primeiro passo para a autêntica soberania individual e psíquica. O super-homem é a metáfora da superação de todas as limitações impostas pelo medo da vida. A sociedade prefere escravos confortáveis a mestres que caminham solitários pelo deserto gelado do pensamento. A censura de suas ideias é o escudo final contra a luz ofuscante da verdade nua. Compreender o abismo é entender que a liberdade absoluta exige uma responsabilidade absoluta, total e eterna. O prisma de Jung agora nos conduz para a próxima heresia que desafia a consciência comum. O gnosticismo representa a busca desesperada da alma pela centelha divina aprisionada na matéria densa. Para o gnóstico, o mundo material é um labirinto construído por um Deus cego e ignorante. Esta heresia primordial desafia a soberania de qualquer autoridade religiosa que se pretenda intermediária única. O conhecimento não é uma crença cega, mas uma experiência direta e interna da divindade. A gnose é o ato subversivo de reconhecer que o reino divino habita dentro de nós. A igreja primitiva via nesta busca individual uma ameaça letal ao seu próprio poder centralizado. Se cada homem pode encontrar a verdade sozinho, o papel do sacerdote torna-se subitamente obsoleto. Carl Jung viu no gnosticismo o precursor psicológico da sua teoria fundamental sobre a individuação. Trata-se do processo doloroso de resgatar os fragmentos de consciência dispersos na escuridão do inconsciente. A heresia gnóstica afirma que a salvação não vem da obediência, mas do despertar do ser.
O medo institucional da heresia é, no fundo, o medo da autonomia espiritual do indivíduo. Ser um herético significa escolher o caminho estreito e perigoso da própria verdade interior absoluta. As fogueiras da Inquisição tentaram apagar uma luz que brilha além das limitações do dogma. O demiurgo, o falso Deus criador, representa as forças que buscam limitar a expansão humana. Proibir esses textos foi uma tentativa de nos manter dormindo em uma realidade de sombras. O buscador gnóstico entende que o verdadeiro mal é a ignorância sobre a nossa própria essência. Esta filosofia foi enterrada em areias egípcias para proteger o sono dogmático das massas obedientes. A descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi trouxe de volta a voz silenciada dos rebeldes divinos. Jung acreditava que o gnosticismo preservava a conexão vital com as imagens primordiais da alma. Rejeitar a autoridade externa é o primeiro passo para encontrar o verdadeiro guia interior místico. O medo da igreja era o medo de um mundo composto por indivíduos conscientes e livres. A gnose ensina que somos estrangeiros em um mundo que tenta nos domesticar e calar. Cada símbolo gnóstico é uma ferramenta de demolição das prisões mentais criadas pela cultura vigente. O conhecimento proibido não é informação secreta, mas uma percepção radical que altera o ser. Somente através da heresia podemos romper o véu de Maia e encarar a luz da verdade. A alma clama por uma união que as instituições formais jamais poderão verdadeiramente oferecer. A alquimia não é apenas a transmutação de metais, mas a metamorfose da alma humana ferida. O chumbo da repressão social representa o peso morto das verdades que fomos obrigados a esquecer. Entrar no laboratório alquímico da mente exige coragem para enfrentar o calor das nossas contradições. A censura externa atua como a primeira etapa do processo, a fase negra da decomposição total. Na Nigredo, somos forçados a encarar o apodrecimento das nossas convicções herdadas de uma cultura doente. O fogo da consciência soberana deve arder intensamente até que reste apenas a essência pura. Transformar o veneno da proibição em remédio exige a compreensão profunda de que tudo é mental. A mente soberana não foge do que é proibido, ela o transmuta em poder interior real. Cada proibição é uma barreira que esconde uma joia de conhecimento que aguarda o despertar. O processo alquímico transforma a vítima das circunstâncias no senhor absoluto de seu próprio destino. A sociedade nos entrega o chumbo da conformidade, mas a alma busca o ouro da verdade. Não existe iluminação sem passar pelo vale da sombra, onde o pensamento proibido habita sem descanso. A consciência soberana é o resultado final de uma longa série de destilações e purificações internas. Precisamos quebrar o vaso da nossa identidade antiga para que algo novo possa finalmente emergir. O ouro espiritual não pode ser comprado, ele deve ser forjado no sofrimento da autodescoberta. A repressão é o catalisador necessário para que a alma busque desesperadamente a sua própria libertação. Quando integramos o que foi censurado, deixamos de ser fragmentos e nos tornamos uma unidade. A grande obra é o encontro final entre os opostos que lutam dentro do nosso peito. A luz da razão deve ser temperada com a escuridão da intuição para gerar a sabedoria. O conhecimento proibido é o mercúrio filosófico que dissolve as amarras de uma realidade pré-fabricada. A mente que se liberta da censura torna-se um prisma que reflete a luz do infinito. Não buscamos apenas entender o mundo, mas transformar a própria natureza do nosso ser consciente. O ouro alquímico é a presença inabalável do espírito diante do caos e da repressão externa. A consciência soberana é o único império que não pode ser invadido por nenhuma censura humana. Cada pensamento proibido que ousamos explorar nos aproxima da nossa divina e absoluta realeza interior. O silêncio imposto pelo mundo é o ruído que esconde a música eterna da nossa alma.
A transmutação está completa quando o medo da censura é substituído pelo amor à verdade absoluta. Somos os alquimistas do nosso próprio destino em um universo que tenta nos manter pequenos. O poder da mente soberana é a pedra filosofal que transforma a dor em suprema luz. Iniciaremos agora a análise da tensão dialética entre a soberania do indivíduo e a estrutura estatal. O Estado não é apenas uma organização política, mas uma construção psíquica de ordem externa. Ele se sustenta na promessa de segurança em troca da nossa liberdade instintiva, primordial e sagrada. A instituição teme o homem que não pode ser controlado através das rédeas do medo constante. Quando o medo interno é dissolvido pela consciência, as algemas externas perdem sua utilidade prática imediata. O ego coletivo do Estado exige que cada cidadão permaneça em um estado de dependência infantil. A autonomia radical do ser representa uma falha catastrófica na engenharia social da nossa época moderna. O indivíduo que conquistou a si mesmo não se curva diante de decretos puramente vazios e artificiais. A verdadeira liberdade começa quando percebemos que o poder estatal é uma projeção da nossa fraqueza. O controle social funciona melhor quando as pessoas estão mergulhadas em uma ansiedade existencial profunda e permanente. Ao removermos o temor da morte e do julgamento, tornamo-nos subitamente invisíveis para os sistemas vigentes. As instituições são construídas sobre a base movediça da conformidade e da obediência cega de todos. Nietzsche descreveu o Estado como o mais frio de todos os monstros frios da nossa história humana. Ele mente em todas as línguas e rouba a vitalidade da alma para sustentar sua própria existência. O pensamento proibido é aquele que revela a fragilidade dessas construções artificiais, de poder puramente terreno. O indivíduo soberano é uma anomalia que o sistema tenta corrigir através da severa marginalização social. O medo é o combustível que mantém as engrenagens da burocracia estatal girando perpetuamente no tempo presente. Sem a ameaça da punição ou a promessa de recompensa, o Estado perde sua força mágica ilusória. A educação moderna muitas vezes atua como um processo de domesticação da nossa vontade criativa individual. Somos ensinados a temer a desaprovação do grupo mais do que a perda da nossa alma. O prisma de Jung nos convida a observar as sombras que as instituições projetam sobre nossas vidas. Libertar-se do medo interno é o ato mais revolucionário que um ser humano pode realizar agora. A soberania psíquica precede qualquer forma de liberdade política real no mundo exterior e material denso. Quem não possui mais medo da própria sombra, torna-se senhor de sua própria e vasta realidade interna. O Estado sobrevive apenas enquanto acreditamos que ele é a única fonte de ordem possível e válida. Ao integrarmos nossa potência interior, percebemos que a ordem nasce do centro do nosso ser autêntico. A censura política é o reflexo do pavor de uma mente que não pode ser enjaulada facilmente. O indivíduo desperto é a ruína final de todos os sistemas de dominação e controle social vigentes. Encarar o monstro frio exige uma integridade que poucos estão dispostos a cultivar nos dias de hoje. Somente na ausência do medo, o ser humano atinge a sua estatura divina e verdadeiramente plena. Adentramos agora o domínio de Baruch Spinoza, o filósofo que ousou democratizar a própria divindade. No século XVII, o ato de fundir Deus e a natureza era considerado crime absoluto. Spinoza foi submetido ao Xerém, uma maldição eterna lançada por sua própria comunidade em Amsterdã. Eles não temiam apenas um homem, mas a dissolução da fronteira entre o sagrado e profano. Para ele, Deus não era um monarca sentado no trono, mas a própria substância infinita. A proposição Deus sive natura afirma que a divindade e a natureza são uma só coisa. Esta visão anula a necessidade de templos e sacerdotes para mediar o contato com o eterno. Se Deus está em cada pedra e folha,
a autoridade eclesiástica perde seu monopólio vital. O panteísmo foi censurado porque removia o medo do julgamento divino externo e punitivo futuro. Spinoza transformou a espiritualidade em um ato de compreensão racional das leis universais da natureza. Jung via nesta substância única a base para o que chamamos de inconsciente coletivo unificado. Ao eliminar o dualismo, o filósofo rompeu a barreira psíquica que nos isola da totalidade. Ser banido significava viver no silêncio, lapidando lentes para enxergar o que ninguém via. O banimento de Spinoza é o exemplo máximo da tentativa de silenciar a unidade essencial. A filosofia proibida dele é um convite para reconhecermos nossa própria divindade intrínseca e constante. O medo do panteísmo era o medo de que o homem se descobrisse parte integrante. Ao vermos Deus em todas as formas, a hierarquia social e espiritual colapsa sem remédio. A censura tentou criar um abismo entre o Criador e a criatura para garantir obediência. Spinoza reconstruiu essa ponte através de uma geometria ética que desafia toda a lógica dogmática. Seu pensamento é uma ode à liberdade necessária para investigar a estrutura da nossa realidade. O amor intelectual a Deus é o reconhecimento de que somos ondas no oceano infinito. A exclusão social foi o preço pago por denunciar a ilusão de um Deus antropomórfico. Somente através da razão podemos desmantelar os preconceitos que as instituições plantaram em nossas mentes. O panteísmo permanece como uma heresia vibrante para quem busca uma espiritualidade sem correntes externas. Ao final de tudo, Spinoza provou que a verdade não pode ser exilada pela vontade. Suas lentes lapidaram uma nova forma de perceber a vida além do bem e mal. No prisma da sua filosofia, a natureza recupera seu status sagrado e sua dignidade absoluta. Encerramos este capítulo contemplando a coragem de quem viu a luz em todas as formas. A dualidade entre o caos dionisíaco e a ordem apolínea define a tensão da alma humana. Friedrich Nietzsche resgatou essas figuras mitológicas para explicar a paralisia criativa da nossa civilização. Apolo representa a luz da razão, a medida, o limite e a beleza das formas estáticas. Dionísio é o deus do vinho do êxtase, da desmesura e da força vital desenfreada. A censura histórica sempre pendeu para o lado de Apolo, temendo a destruição dionisíaca constante. A ordem apolínea cria muros de pedra, enquanto o fluxo dionisíaco busca derrubar todas as cercas. Reprimir o caos criativo é uma estratégia de controle para manter a sociedade em inércia. Jung entendia que a negação do aspecto dionisíaco gera uma neurose coletiva de proporções épicas. Uma ordem estéril nasce quando o medo do desconhecido suplanta o desejo de criação pura. O pensamento proibido é aquele que convida o indivíduo a abraçar sua própria natureza selvagem. Negar o caos é negar a própria fonte da vida que pulsa sob a crosta social. A tragédia grega equilibrava essas forças, mas a modernidade optou por uma asepsia mental total. Apolo sem Dionísio torna-se um tirano frio que mata a alma em nome da organização. Por que tememos tanto a embriaguez mística que dissolve as fronteiras do ego em expansão? A resposta está na fragilidade das instituições que não suportariam a verdade da nossa unidade. O impulso dionisíaco é a heresia fundamental que ameaça a estabilidade de qualquer governo externo. Viver em uma ordem estéril é aceitar uma morte lenta disfarçada de segurança e conforto. A filosofia de Nietzsche nos instiga a encontrar o ritmo sagrado entre o limite e excesso. A censura do caos é a tentativa de domesticar o animal divino que habita o peito. Sem o elemento perturbador, a consciência cristaliza-se em dogmas que não mais servem à vida. Devemos aprender a integrar a sombra dionisíaca para que a luz apolínea tenha o que iluminar. O equilíbrio dinâmico é a única forma de evitar a queda no niilismo ou na tirania.
O prisma de Jung revela que a repressão do êxtase conduz ao adoecimento da mente coletiva. Recupere seu direito sagrado ao caos antes que a ordem estéril apague sua chama vital. A criação nasce do conflito, e a paz absoluta é o túmulo de todas as ideias. Aceite o convite do Deus selvagem para dançar sobre as ruínas da sua própria rigidez mental. O pensamento proibido é o tambor que ecoa nas profundezas, chamando-nos para a vida autêntica. No próximo capítulo, analisaremos a repulsa física que as verdades proibidas causam no corpo humano. O tabu manifesta-se no corpo como um tremor visceral que denuncia a fragilidade da psique. Quando uma ideia proibida toca a pele da consciência, o organismo reage com pavor imediato. Existe uma geografia somática do medo que mapeia rigorosamente as fronteiras do que ousamos pensar. A náusea existencial descrita por Sartre é a resposta física inevitável ao abismo da liberdade. Sentimos o peso das verdades censuradas como um nó sufocante em nossa própria garganta cansada. O corpo atua como sentinela biológico que protege o ego das invasões do inconsciente. Cada arrepio que percorre a espinha revela o contato súbito com uma sombra há muito esquecida. A repulsa física é o mecanismo de defesa que mantém a frágil ilusão da normalidade social. Jung compreendia que a psique e o soma são faces de uma mesma moeda misteriosa e profunda. O que a mente não ousa processar o corpo expressa através de tensões e bloqueios crônicos. A anatomia do tabu revela como fomos programados para temer a nossa própria verdade interior absoluta. O suor frio que surge diante do herético é o sinal claro de uma desintegração iminente. A verdade dói fisicamente porque exige a quebra violenta de estruturas neurais fixas e muito antigas. Vivemos em um estado de contração constante para evitar a expansão perigosa da nossa alma soberana. O proibido gera uma vertigem que nos puxa violentamente para fora do centro da identidade comum. A biologia do medo foi sequestrada por instituições que buscam a nossa domesticação através da dor. A repugnância que sentimos por certas filosofias é o alarme de incêndio do nosso próprio ego. Ele nos avisa que a fundação da nossa realidade está prestes a ser totalmente consumida agora. O tabu é a pele que envolve o segredo protegendo o mundo da nossa fúria criativa. Desvendar essa anatomia exige um mergulho corajoso nas sensações mais desconfortáveis que podemos sentir agora. Onde há desconforto físico, existe uma verdade latente esperando para ser finalmente integrada e aceita. A resistência muscular é o reflexo direto da resistência psíquica contra a luz do conhecimento puro. Somente através do relaxamento profundo permitimos que a filosofia proibida penetre em nosso ser interior. A anatomia do tabu é o mapa das correntes invisíveis que aprisionam o gigante adormecido. Precisamos aprender a respirar no meio do pavor para transmutar a repulsa em autêntica sabedoria. No centro de cada sensação de proibição reside a chave dourada para a nossa libertação. O corpo não mente sobre o perigo que a verdade representa para as nossas máscaras sociais. A jornada através da carne é necessária para alcançarmos a clareza do espírito e da mente. Chegamos ao fim da trilha, mas o verdadeiro despertar apenas começa para sua consciência soberana. Atravessar a cortina do proibido é o primeiro passo para a soberania total do ser. O conhecimento que antes causava pavor, agora se torna o alicerce da sua nova realidade. As cinzas dos dogmas queimados fertilizam o solo onde sua alma finalmente poderá florescer livre. A síntese final exige que você seja simultaneamente o destruidor e o criador de mundos. Jung nos ensinou que a luz não nasce da imaginação, mas da conscientização da escuridão. Nietzsche nos convocou para a superação de todas as verdades que nos mantêm pequenos escravos. Ser um indivíduo desperto em um mundo adormecido
é a maior das rebeliões possíveis hoje. A filosofia proibida não busca seguidores, mas mestres que governam seus próprios destinos internos agora. O prisma de Jung é o farol que ilumina as profundezas onde outros temem olhar. Cada vídeo é uma nova chave para abrir as portas trancadas pela censura da alma. A integração da sombra coletiva é o único caminho para a paz autêntica e duradoura. Não aceite mais as migalhas de sentido que as instituições jogam sobre a sua mesa. Busque o banquete da sabedoria que reside no coração do pensamento considerado herético e vil. Somente é um campo de batalha sagrado onde a liberdade luta contra a conformidade. A coragem de pensar o impensável é o que separa os vivos dos meros autômatos. O mundo que conhecemos está em colapso, pois as verdades antigas já não sustentam nada. Uma nova consciência deve emergir das ruínas da repressão que exploramos nesta longa jornada épica. Você agora carrega a chama que os engenheiros da ordem tentaram apagar por milênios inteiros. Use este conhecimento não como arma, mas como bússola para navegar no mar infinito. O convite está feito para que você continue explorando as profundezas psíquicas conosco sempre aqui. Se este conteúdo ressoou com a sua busca, inscreva-se agora no canal O Prisma de Jung. Deixe seu comentário e compartilhe sua visão sobre as filosofias que ousa finalmente abraçar hoje. Ative as notificações para nunca perder o próximo mergulho em direção ao seu verdadeiro eu. A jornada da individuação é contínua e nós seremos seus companheiros neste labirinto sagrado eterno. Lembre-se sempre de que a luz mais brilhante nasce apenas do coração da escuridão profunda. O conhecimento é o seu maior poder e a verdade é o seu único destino. Desperte para a sua própria divindade e caminhe com soberania sobre a terra dos homens. O prisma de Jung encerra este capítulo, mas a sua história está apenas começando agora. Até o próximo encontro, onde as sombras se tornam luz através da nossa profunda consciência.